Olá pessoal, falaremos agora sobre as provas de identificação bioquímicas para identificação de bactérias gram-negativas. No nosso vídeo anterior, a gente discutiu algumas provas de identificação bioquímicas que são utilizadas na avaliação, na identificação dos cocos gram-positivos. Só para a gente relembrar, quando falamos na identificação bacteriológica no laboratório de análises clínicas, o ponto de partida é avaliar o crescimento bacteriano nos meios de cultura, avaliar a coloração, principalmente já que a gente está se referindo à coloração diferencial de gram, avaliar se é gram positivo, gram negativo, avaliar a morfologia, se é um coco, se é um bacilo, se tem um formato espiralado, enfim. É importante observar essas características, mas sempre lembrando que morfologia, coloração diferencial, se ela é gram positivo ou se ela é gram negativa, aspecto de colônia, aspecto de crescimento de colônia, eles são um ponto de partida para a identificação bacteriana. Então, eu não fecho o diagnóstico com base nessas características. Eu lanço mão de provas bioquímicas que vão me auxiliar no diagnóstico, na identificação dessas bactérias, fazendo com que eu chegue ao menor nível taxonômico possível. Então, se possível, chegar ao nível de espécie. Se não, pelo menos em nível de gênero, que a gente já sabe com qual grupo, com qual gênero de bactéria a gente está lidando. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre os processos de identificação, alguns deles, para cocos gram-positivos, e hoje a gente vai falar das bactérias gram-negativas, de algumas das bactérias gram-negativas. A gente tem, dentro dos gram-negativos, bactérias que vão se corar em rosa ou vermelho após o processo de coloração de gram. Só que dentro desse grupo eu apresento algumas bactérias de importância clínica, Dentro dos cocos gram-negativos, por exemplo, a gente tem as Neisseриas ou Neisseриas, varia muito a forma de pronúncia, principalmente entre os microbiologistas. Então vocês podem ouvir as duas pronúncias e ambas estão corretas, então eu posso me referir como Neisseria ou Neisseриas, tá? Então, Neisseria meningitidis, que é um meningococo, e a Neisseria gonorreia, que é o gonococo, tá? Então, são cocos com características de gram-negativos. Os chamados cocobacilos, Hemófilos influenza, Pasteurella, Brucella, Bordetella, alguns víbrios, como o Campylobacter jejuni e o Vibrio cholerae, ou mais conhecido popularmente como Vibrion cholerae, mas o grande grupo, talvez o mais representativo das bactérias gram-negativas, seja o grupo dos bacilos gram-negativos. E dentro dos bacilos gram-negativos, a gente vai ter, em especial, uma família que é extremamente representativa, que é a família chamada de Enterobacteriaceae, ou Enterobactérias, tá? Então, esse grupo, específico desses bacilos, eles são de caráter comum em diversas infecções, humanas, são muito frequentes em laboratório, então é muito fácil a gente topar com um deles dentro do laboratório de análises clínicas, em amostras de fezes, amostras de urina, tá? Coprocultura, no caso das fezes, e urinocultura, no caso das amostras de urina. E é uma família que é representada por alguns gêneros, daqui a pouquinho, quando a gente for falar a respeito deles, vocês vão ver exatamente do que eu estou falando e provavelmente vocês já ouviram falar nessas bactérias. Então, dentro dos gram-negativos, para a parte clínica de diagnóstico, os mais representativos, dentro ali dos bacilos, cocobacilos, vão ser as enterobactérias, principalmente Escherichia coli, Salmonella, Shigella ou Shigella, então também tem uma pequena variação de pronúncia, tá? E com um grande crescimento ali também de Klebsiella associado a algumas infecções, principalmente infecções hospitalares, tá? As bactérias do gênero Hemófilos e as bactérias que são não fermentadoras, tá? Então, esses três assim são bem recorrentes, bem frequentes no laboratório. E aí a gente vai falar a respeito desses grupos e vamos falar também a respeito das Neisseриas, As Neisseриas já são
os cocos já estão separados aqui. Aqui nesse grupão a gente tem bacilos e cocobacilos, tá? E a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas provas bioquímicas que vão auxiliar na identificação dessas bactérias. Quando a gente fala em bactérias gram-negativas, o caminho para a identificação dos coco-gram-positivos, embora a gente tivesse ainda algumas provas bioquímicas diferenciadas, ele é relativamente mais simples, até pela quantidade também de bactérias representativas, né, desses grupos. Ele tem um caminho de identificação bem mais simples do que quando a gente passa para as bactérias gram-negativas. Só que, como contrapartida, a gente tem alguns meios de cultura seletivos, né, para bactérias gram-negativas, que vão auxiliar também nesse diagnóstico. Então eu acabo perdendo de um lado e ganhando do outro, né? A gente vai ter uma gama maior de provas bioquímicas que a gente pode utilizar. É claro que não existe a necessidade de a gente usar todas as provas, né? Quando você está ali na fase de identificação, existe um caminho a ser seguido. Aqui a gente vai falar sobre algumas das principais provas, né? Mas não significa dizer que eu vou realizar todas as provas para fazer a identificação dessas bactérias. Existem meios comerciais que auxiliam bastante no diagnóstico das bactérias gram-negativas, e a gente também vai falar a respeito deles, né? E outros facilitadores desse processo. Mas se a gente for comparar, né, o caminho da identificação dos coco gram-positivos e das bactérias gram-negativas, vocês vão ver que o número de provas de identificação para os negativos acaba sendo bem maior. Como eu disse a vocês, esse aqui é a família, né, de bacilos gram-negativos chamada Enterobacteriaceae, ou a família das enterobactérias. Nesse grupo a gente tem os gêneros Escherichia, Shigella, né, ou Shigella, Salmonella, Yersinia, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella. Então é um grupão, né? E dentro desses gêneros a gente tem algumas espécies, tá? Algumas bem mais frequentes, outras não tanto, mas é um grupo bastante diversificado. E como eu falei para vocês, a gente tem alguns meios que podem ser utilizados, alguns meios seletivos, outros seletivos indicadores, né, que podem ser utilizados aí para avaliar e ajudar no diagnóstico, na identificação dessas bactérias. Um meio bem clássico, né, que é seletivo de bactérias gram-negativas, é o agar McConkey, que a gente já vem comentando já algumas aulas. O McConkey, ele além de ser seletivo de gram-negativos, ele indica fermentação de lactose, tá? Quando eu falei agora há pouco, bactérias, né, bacilos não fermentadores, né, não era necessariamente em relação à lactose. Quando a gente classifica como fermentador ou não, eu não me refiro à lactose, mas sim à glicose, que é um outro açúcar, tá? Então, aqui a característica do McConkey é em cima da fermentação de lactose. Então, eu consigo avaliar se a bactéria fermenta ou se ela não fermenta a lactose no meio. Um outro meio bem usual também para avaliação dentro desse grupo é o agar HE, né, o agar Recotoen, né, que consegue ali nos dar umas características como produção de enxofre, né, com as colônias ali crescendo mais escurecidas. O agar SS, que é o agar Salmonella Shigella, né, onde eu tenho uma seleção desses dois gêneros, né, cresce Salmonella ou cresce Shigella nesse grupo, nesse meio de cultura. Então aqui eu passo a ter alguns meios que vão me auxiliar no diagnóstico. Alguns bem mais restritivos, como é o caso do agar Salmonella Shigella, e outros um pouco mais amplos, como é o caso do McConkey. Aliás, vocês vão ver que o McConkey ele acaba sendo um meio também bastante utilizado aqui, né? E para algumas outras bactérias, né? Mais para frente a gente vai ver, pode ser exigido o H-chocolate, por exemplo, mas dentro dessa família Enterobacteriaceae, esses meios são bastante usuais. Um outro meio também bastante usual é o agar ENB, né? O ENB vem de eosina azul de metileno, o Eosin Methylene Blue, né? Por isso o nome. E pelo agar ENB eu consigo avaliar o crescimento diferenciado de colônias.
Então, colônias transparentes ou de cor âmbar normalmente são indicativos ali de Salmonella, Shigella, Proteus e Providência. Colônias com brilho verde metálico à luz refletida, né, e com centro negro à luz transmitida. Então, se eu ponho a luz e avalio a reflexão, né, desse brilho metálico, é muito característico de Escherichia coli no agarembe. E colônias um pouco maiores do que Escherichia coli, né, mucosas, confluentes, com centro escuro, a luz transmitida, são características ali de Enterobacter e Klebsiella. Então, o agarembe, o próprio meio de cultura já dá um indicativo de quem é que está crescendo ali. E o slide que eu pulei, e estou voltando agora, é o seguinte. Esse aqui é só para a gente lembrar um pouquinho do McConkie, como ele é, né? Esse é um esqueminha bem bacana, bem resumido do que significa o agar McConkie, né? Ou para que ele serve. Então, lembrando que o agar McConkie, ele é um meio seletivo e diferencial, né? Seletivo e indicador. Ele é seletivo porque ele possui sais de bile, né, e cristal violeta, e ele inibe o crescimento das gram-positivas. Então, cresceu no McConkie é bactéria gram-negativa, tá? O que não significa dizer que todas as gram-negativas vão crescer muito bem no McConkie. Não é isso, tá? Só estou dizendo que apenas ele seleciona que se vai crescer nesse meio de cultura são bactérias do tipo gram-negativas. E ele é diferencial para a fermentação de lactose, né? Quando as bactérias que crescem nesse meio de cultura fermentam a lactose, elas vão se apresentar em rosa, vermelho ou até mesmo assim uma coloração meio termo, né, entre o lilás ali, né, essas nuances, né, de rosa ali ao vermelho. E se não fermenta a lactose, elas se apresentam como colônias incolores. Então, essa é a característica diferencial do agar McConkie, né, que é a fermentação da lactose. O primeiro grupo que a gente vai comentar em características principais são o grupo das enterobactérias, né? Elas são oxidase negativas, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que funciona a prova da oxidase. São fermentadoras de glicose, tá? E reduzem nitrato a nitrito, ok? Então, dentro das enterobactérias, como eu disse a vocês, a gente tem alguns representantes que são bem característicos, como é a Escherichia coli, Salmonella e Shigella, tá? Então, só existem esses três? Não, a gente viu que a família Enterobacteriaceae é uma família bem grande, mas esses aqui, digamos que sejam alguns dos mais comuns, né? Com maior frequência na população. E aí, se a gente puder adicionar mais um, eu adicionaria a Klebsiella, que é uma bactéria aí que vem sendo bastante encontrada, principalmente em infecções associadas aí a quadros hospitalares. Hemófilos, né? O gênero Hemófilos, ele está muito associado à ocorrência de meningites, pneumonia, mas pode ser encontrado também em outras regiões, causando, por exemplo, otites, infecções oculares, né? O Hemófilos, ele faz parte daquele grupo, né, que é extremamente exigente. Né? A gente já comentou a respeito desses organismos quando falamos lá dos meios de cultura. E eu disse a vocês o seguinte: o agar chocolate, ele contém as hemácias, né, que são lisadas, justamente porque algumas bactérias ou alguns grupos de bactérias são nutricionalmente exigentes. Então, elas não se dão o trabalho de lisar a hemácia para poder ter os nutrientes. Elas já precisam dos nutrientes das hemácias disponibilizados para elas. E aí, com isso, essas bactérias crescem no meio de cultura onde a gente já tem as hemácias já alisadas, que é o caso do agar chocolate. Tá? Então, é um meio onde eu já disponibilizo esses nutrientes para que essas bactérias que são nutricionalmente exigentes consigam crescer. E a gente tem um grupo dos não fermentadores. Os não fermentadores, eles são lactoses negativos, normalmente se apresentam como bacilos pequenos, tá?
tem como característica ali produção de pigmentos, então é muito comum que a gente avalie assim, em meios de cultura que não apresentam corantes, né, como é o caso, por exemplo, do Miller-Hinton, quando a gente vai fazer o antibiograma, algumas bactérias desse grupo, elas já produzem pigmentos, então elas mudam inclusive a cor do meio de cultura. Né, mas isso acontece não por uma característica do meio de cultura, mas sim por uma característica da bactéria crescendo, né, e modificando ali esse meio onde elas se encontram. Então é muito fácil, às vezes, a gente ver um Miller-Hinton lá verde. E a gente sabe que a coloração original do meio Miller-Hinton não é essa. Né? Ele é um meio transparente ali, com aquela cor esbranquiçada, né? Quase bege. Mas existem grupos, por exemplo, que vão mudar essa cor, essa característica, né? E algumas bactérias desse grupo têm um odor também muito característico. Tá? Normalmente os meios de semeadura, né, de semeio, são o agar-sangue e o agar-McConkey, não fermentam a glicose, e alguns representantes desse grupo eles levam mais tempo para crescer. Então é importante avaliar a incubação entre 24 a 72 horas, tá? E aí, nesse caso, né, no caso do meio McConkey, e existe um outro tipo de meio de cultura que também pode ser utilizado aí na identificação de não fermentadores, ou no processo de avaliação de não fermentadores, que é o agar-TSA, tá? Dentro desse grupo dos não fermentadores, a gente tem dois gêneros assim que são bastante frequentes, que são Pseudomonas, principalmente com a espécie Pseudomonas aeruginosa, e o gênero Acinetobacter, principalmente com a espécie Acinetobacter baumannii, né, sendo aí a mais comum desse gênero encontrada nas infecções. E são consideradas aí, então, bactérias oportunistas, né? A gente já falou um pouquinho sobre oportunista, até mesmo em outras disciplinas, mas o que são esses organismos oportunistas? Eles normalmente fazem infecção quando o organismo já se apresenta de certa forma debilitado, né? Então, são bactérias que a gente vai encontrar muitas vezes em infecções hospitalares, né? Onde o corpo do indivíduo, né, já está ali lutando contra uma outra infecção, de repente, ou até mesmo contra um outro fator, às vezes um acidente, né, ou um trauma grave que aquele paciente sofreu, né? E aí essas bactérias estão muito associadas aí, então, a casos oportunistas, né? Casos ali juntos com processos de internação hospitalar. Aqui, ó, uma das características que eu falei, que é justamente a questão de pigmentos. Então, esse aqui é um exemplo clássico de produção de pigmento. Esse é um agar Miller-Hinton, né? A gente tem aí um antibiograma. A cor original do antibiograma, ela é quase tendendo ao bege, um pouco mais clarinho, né? Ela não chega a ser completamente transparente, mas aqui a gente vê um pigmento clássico de Pseudomonas, tá? Mudando a coloração ali do meio de cultura. Uma das provas que a gente pode utilizar justamente como critério de avaliação é justamente a fermentação da glicose, né? Então a gente viu que existem grupos que são fermentadores, grupos que não são fermentadores. Então a fermentação da glicose, juntamente com a produção de gás, né, avaliar ali se a bactéria produz gás ou não, ela pode ser realizada da seguinte forma. Eu vou usar um tubo de 12 por 120 milímetros, né, com água peptonada e indicador de pH. E esse indicador é um indicador específico chamado azul de bromotimol, tá? E eu vou acrescentar glicose na concentração de 1%, na concentração final, tá, de 1%. E um tubo de Durham. O tubo de Durham, aqui a gente não está conseguindo ver muito porque está verde, mas aqui a gente vê claramente o tubinho aqui. Esse tubinho de Durham, a gente coloca ele ao contrário, né? Ele vai servir ali para avaliar a produção de gás. Que quando existe formação de gás, eu vejo a formação de bolhas dentro do tubo de Durham. Então eu consigo observar as bolinhas sendo formadas aqui. E nesse caso, então, se formou bolha, eu tenho produção de gás. E a fermentação da lactose ela vai ser avaliada quando a bactéria virar o meio de cultura para amarelo. Então, ele vira de verde para amarelo. Aqui a gente tem um resultado negativo, aqui a gente tem um resultado positivo.
um teste simples de se realizar, mas que a gente observa exatamente o processo de fermentação da glicose. Essa aqui é uma via bem mais simples. Existem outros meios que fornecem até mais informações do que puro e simples teste de fermentação da glicose, mas por aqui a gente já consegue ver fermentação, não fermentação. O outro teste onde a gente pode utilizar é o chamado meio OF. Esse é mais usual, tá? Meio OF vem de oxidação, fermentação. Eu avalio o seguinte: eu faço a utilização do meio OF em 2 tubos, tá? E aí faço ali a semeadura de bactéria. Um tubo, eu vedo esse tubo, eu fecho com vaselina líquida. O outro não. E aí eu vou avaliar, depois do período de incubação, o que vai acontecer nesse tubo. Quando eu tenho os 2 tubos em amarelo, né, virando o meio de cultura para amarelo, eu tenho um processo aqui fermentativo, tá? Quando eu tenho o tubo que não está vedado, tá? Com amarelo aqui, somente em cima, somente na parte superior, eu tenho um processo chamado oxidativo. Ele oxidou a glicose, porém não fermentou. E quando eu tenho os 2 tubos, né, sem a parte amarela, sem achar nada de viragem do meio para amarelo, inclusive o outro tubo ficando assim mais alcalinizado, né, tendendo ali a ficar azulado, eu tenho um crescimento chamado de inerte. Em todos esses aqui eu vou ter o crescimento bacteriano, tá? Eu estou avaliando o crescimento bacteriano, mas eu vou avaliar fermentação ou oxidação. Então, se eu tenho amarelo nos 2 tubos, é um processo fermentativo. Se eu tenho amarelo na parte superior do tubo que ficou aberto, que não foi vedado, melhor dizendo, é um processo oxidativo. Se eu tenho ali verde nos 2 tubos, né, inclusive com o tubo que foi vedado tendendo ao azulado, eu tenho um processo de não fermentação, um processo a gente diz que o meio ficou inerte. E aqui, ó, para a gente ver melhor, aqui, ó, esses 2 primeiros são inertes, esses 2 grupos aqui, no tubo aberto e no tubo vedado. O tubo que não está vedado só com a parte superior amarela, então indicando um processo oxidativo, e aqui os 2 tubos ficando em amarelo, indicando a fermentação da glicose. Existe um outro meio, né, que é um meio de triagem, chamado HTSI. TSI vem de Triple Sugar Iron, né, 3 açúcares e o ferro, tá? Ele é um meio que serve para diferenciar gêneros dentro das enterobactérias e distinguir a família Enterobacteriaceae de outros bacilos gram-negativos ali de origem intestinal também, tá? Ele é um meio sólido e ele tem uma base para inclinação, ou seja, ele é um meio sólido, porém inclinado. Ele tem glicose, lactose, sacarose, tá? E outros nutrientes ali misturados, peptonas, aminoácidos, incluindo ali substâncias sulfuradas, tiosulfato de sódio, citrato férrico amoniacal, né, que é o indicador da produção de H2S. E ele tem um pH neutro, porém com um indicador de pH, que nesse caso é o vermelho de fenol. Então, recapitulando, eu tenho no meio de cultura 3 tipos de açúcares diferentes, que são glicose, lactose e sacarose, tá? Vou ter peptonas, vou ter aminoácidos e vou ter substâncias sulfuradas. Uma indicando produção de H2S e o outro indicador, e mais uma substância, né, como indicadora de pH. Então, eu consigo avaliar fermentação de açúcares, produção de H2S e avalio também ali o pH do meio, através que é o que justamente vai me indicar os processos de fermentação através desse indicador de pH, tá? Então, ele em meio ácido, esse indicador de pH em meio ácido, ele fica amarelo, em meio alcalino, ele vai ficar vermelho, tá? E aí é o seguinte, eu vou inocular a bactéria ali que eu quero analisar em picada, tá? Então, inoculação em picada é aquela que eu venho com um fio bacteriológico e faço um pique no meio de cultura, tá? No cilindro, e por estria
na superfície inclinada. Então, picada no cilindro e na superfície inclinada eu venho fazendo a estria. E vou interpretar da seguinte maneira. Se o meu meio fica todo amarelo, eu tenho um processo de fermentação da glicose, da lactose e da sacarose. Ou seja, os 3 açúcares foram fermentados. Se o meio fica na parte de baixo amarelo e em cima vermelho, indica que essa bactéria que foi semeada ali, ela fermenta a glicose, porém não fermenta lactose e sacarose. Ela só fermentou a glicose. Se fica todo vermelho, eles não fermentaram nenhum dos açúcares. Só que essa questão de vermelho ou amarelo, ela vai nos dizer, né, a fermentação dos carboidratos, dos açúcares que estão ali. Quando eu tenho produção de H2S, o meio vai ficando escurecido. Então eu avalio, se está ficando escuro, é porque eu tenho produção de H2S. Se não, não tenho produção. Posso avaliar também produção de gás carbônico. A produção de gás carbônico, ela vai gerar ou bolhas no meio de cultura, ou ela vai fragmentar, quebrar esse meio de cultura por conta da produção de gás que foi realizada ali. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra exatamente isso que eu estou falando. Ó, aqui eu tenho o meio de cultura original, com glicose, lactose e a sacarose. Tá? Se o organismo não fermenta ninguém, fica tudo vermelho. Se fermenta somente a glicose, ele vai ficar vermelho na parte superior. Se ele ficou todo amarelo, ele fermenta os 3 açúcares ali. Lembra? O nome do meio é triple sugar, né? 3 açúcares. Então, ele fermentou os 3 açúcares. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui. Vocês estão vendo que houve uma separação do meio de cultura? Olha aqui onde está um pedaço do meio de cultura, onde está o restante. Eu tenho um espaço entre o meio. Esse espaço é a produção de gás. A bactéria que cresceu ali produziu gás e esse gás empurrou o meio de cultura. A gente tinha para onde sair, então ele fez a força, empurrou o meio de cultura. Então, isso é um indicativo de produção de gás, né? No crescimento, oriundo do crescimento bacteriano. Aqui, ó, só para a gente avaliar algumas espécies. É claro que não dá para a gente bater o martelo de identificação só com base no Agartsi, mas a gente já consegue ter uma vaga ideia de quem é a bactéria ali. Esse aqui é um meio que não tem bactéria, está inoculado, então é um meio controle. Esse aqui é um crescimento de Pseudomonas aeruginosa. Esse aqui é um crescimento de Shigella. Esse aqui é Salmonella typhi. Percebam que além da questão do meio, né, da fermentação ou não fermentação, aqui no caso da Salmonella typhi, a gente está vendo o meio escurecido. Lembrando que a produção de H2S ela é bem característica do gênero Salmonella. A gente já falou isso em outros momentos, inclusive é um fator de caracterização dos próprios meios que são seletivos de Salmonella, né, onde a gente observa o crescimento de Salmonella. Escherichia coli, ó, fermentando todos os açúcares, e aqui vocês estão vendo que o meio de cultura ele foi empurrado. Proteus, então além da fermentação eu tenho aqui a produção de H2S. E aqui mais uma imagem, onde a gente está vendo, né, as diferenças dos meios de cultura. Então aqui, ó, produção de gás, muito característica, né, além do processo de fermentação. Aqui, fermentação somente da glicose, onde eu tenho só a parte superior vermelha. E aqui, ó, a produção de H2S, porque o meio ficou escurecido. Então isso é o que a gente avalia. Como eu falei para vocês, quando a gente parte para a identificação dos gram-negativos, ela é diferente do que em relação, né, à identificação dos cocos gram-positivos. Nos cocos gram-positivos, a gente já tinha um caminho um pouco mais bem traçado, né? Tipo, deu positivo, então a gente já sabe que é desse grupo. Se não, eu tenho ali 2 ou 3 espécies dentro ali dos grupos para poder fazer essa identificação. Aqui, só na família Enterobacteriaceae, a gente já tem uma gama gigante de espécies com características diferenciadas, né? Então, não dá pra gente bater o martelo. Eu tô olhando, então eu sei que é essa bactéria. Não dá. A gente pode ter uma vaga ideia de quem seja,
Então, naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, só dá para saber porque a gente está vendo aqui, que está escrito. Mas eu não posso olhar e ver negativo e falar, olha, é Pseudomonas. Porque eu posso ter outras bactérias com essa característica também. Então, eu preciso de outras provas bioquímicas para corroborar o meu resultado final. Tá? Uma outra prova bioquímica que pode ser utilizada também é a avaliação em H-citrato de Simmons. Tá? O H-citrato de Simmons ele vai verificar a capacidade da bactéria de usar o citrato de sódio como fonte de carbono. E aí, junto com outros sais de amônia ali, ele vai alcalinizar esse meio. Então, ele vira o meio de cultura, tá? Esse agar, ele serve ali para diferenciar gêneros e espécies dentro das enterobactérias, tá? Dos grupos não fermentadores. Então, a gente consegue ele ter uma pequena diferenciação desses grupos. A cor original do meio de cultura é esse verde aqui, tá? E quando eu tenho crescimento e que essa bactéria faz a utilização do citrato de sódio como fonte de carbono, esse crescimento bacteriano ele vira um meio de cultura para azul. Ele vira um meio de cultura para azul porque ele alcalinizou o meio de cultura. Então eu tenho ali um indicador de pH. Esse crescimento bacteriano, a partir do momento em que a bactéria usou o citrato de sódio do meio de cultura, ela usa ali essa substância e como contrapartida, né, como resultado da reação química provocada pelo crescimento, ela alcaliniza o meio de cultura e aí o meio vira, né, para azulado, tá bom? E quando não há crescimento da bactéria, ou quando eu continuo com o meio de cultura verde, o meu teste está negativo. Então aqui, ó, só para a gente ver, essa aqui é a coloração original do meio, né, do H-citrato de Simmons. Se a bactéria metaboliza o citrato, né, ela alcaliniza o meio e vira para azul. Se a bactéria não metaboliza o citrato, o meio continua com a coloração original. Um outro meio de cultura também utilizado nessa linha de identificação de gram-negativos é o meio SIM. SIM vem de sulfeto, indol, motilidade. Tá? Ele vai determinar ali a capacidade desse micro-organismo ou dessa bactéria de metabolizar o triptofano que está presente no meio de cultura, convertendo ali em indol. O triptofano ele é um dos aminoácidos, né? Ele é um aminoácido, a gente já comentou sobre ele lá um pouquinho em genética e um pouquinho em introdução à bioquímica, quando a gente falou ali dos tipos de aminoácidos, tá? E ele pode ser oxidado ali por algumas bactérias e vão resultar na produção de uma substância chamada indol, após ali a adição de reagentes específicos, que é o caso do reagente de Kovacs. Tá? Eu consigo, através desse meio de cultura, ou através dessa prova de identificação, diferenciar gêneros e espécies de enterobactérias, não fermentadores, hemófilos e anaeróbios. Então, eu consigo ter uma ideia de quem eu estou avaliando ali pela característica que o meio de cultura vai me dar. Tá? Então, para fazer a semeadura nesse meio de cultura, eu faço o seguinte: vou pegar uma agulha bacteriológica, né, um fio de platino, vou inocular uma colônia no meio de cultura, na vertical, tá? Lentamente até a base. Vou afastar a agulha, seguindo a linha do inóculo, então eu não arrasto a minha agulha para lado nenhum, para não aumentar, né, o espaço desse meio de cultura. Eu fiz ali, dei a picada no meu meio de cultura e vim pelo mesmo sentido e tirei. Vou incubar a amostra a 35 graus por 18 a 24 horas e vou realizar a leitura de motilidade e de H2S. Então, eu vou avaliar se a bactéria tem movimentação e vou avaliar se ela produz H2S. Em seguida, depois que eu avaliei já a motilidade, já avaliei a produção de H2S, eu adiciono 5 gotas do reativo, né, ou do reagente de Kovacs, pela parede do tubo do meio, né, ali pela lateral até que ela chegue no meio que está com crescimento bacteriano. Vou agitar ali suavemente o tubo e vou fazer a leitura do indol. Como que eu leio o indol? Tá? O indol
ele aparece como um anel avermelhado na superfície do meio de cultura. Então, se for indol positivo, tem esse anel avermelhado. Indol negativo, não tem o anel avermelhado. Como que eu leio motilidade, né? Ou mobilidade, tem alguns lugares que vocês vão ver o nome mobilidade também não está errado. Mas é muito mais comum a gente usar o termo motilidade. Lembrando que eu avalio primeiro mobilidade, ou melhor, motilidade e produção de H2S, tá? E depois é que eu adiciono o reagente de Covax. As bactérias que têm motilidade positiva, os micro-organismos, eles vão migrar através da linha do inóculo, lembrando que você inoculou em picada. Então, só tem uma perfuração ali no meio do meio de cultura. No meio do meio fica engraçado, né? No meio do meio de cultura. Se a bactéria for móvel, ela se espalha através do meio de cultura. Se ela tiver motilidade negativa, né, ela só vai crescendo ali em torno, ao longo, né, da linha do inóculo. Então, ela vai acompanhar o local de crescimento, tá? Produção de H2S, o inóculo vai apresentar cor negra. E se não tiver produção de H2S, a inoculação ali aparece na cor original, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma amostra com H2S positivo, produção de H2S, né? Então escurecimento do meio, uma bactéria móvel e indol negativo. Aqui eu também tenho bactéria móvel, indol positivo, H2S negativo, não tem nada escuro no meio. Aqui eu tenho uma bactéria imóvel, não está dando para enxergar direito, mas eu tenho um crescimento bem ao longo da linha de inoculação. Indol negativo, ó, não ficou vermelho, e H2S negativo. Aqui a gente tem um esquema que vai dar para ver melhor, tá? Então, a cor original do meio sim, né? Ele é amarelo. Quando ele vai, para a gente avaliar a produção de H2S, eu vou avaliar se ele está escuro ou não. Então, se ele ficou escuro, eu tenho presença de H2S. Se ele não ficou escuro, eu não tenho presença de H2S. Produção de indol. Se tem um anel vermelho ou rosado, né, na superfície, indol positivo. Se eu não tenho, indol negativo. Se eu tenho ali o fuso turvo, né, se eu tenho ali o crescimento da bactéria ao longo desse meio, eu tenho motilidade. Se não, ele é imóvel. Aqui, ó, a gente consegue observar a produção de H2S, produção de H2S. Umas imagens aqui que mostram melhor. Aqui, esse aqui é um teste com mobilidade negativa, motilidade, né, negativa, aqui positivo. Vocês estão vendo que se espalha, ó, através do inóculo. Então, negativo, a bactéria não espalha. Positivo, a bactéria se espalhou ali através da linha de inoculação. E aqui, produção de H2S, negativo, positivo. Um outro teste que a gente também pode utilizar para avaliar alguns grupos de bactérias gram-negativas é o teste de ureia ou produção de urease, tá? A urease é uma enzima que degrada a ureia em 2 moléculas de amônia e uma de anidrido carbônico. Então, é uma enzima que vai trabalhar em cima, né, da ureia e faz essa degradação. Então, eu vou fazer essa prova da seguinte maneira. Eu transfiro uma porção da colônia, né, do crescimento bacteriano, com uma alça de platina para o meio que contém já a ureia. Esse meio está em pH neutro, mas ele tem junto um indicador de pH que é o vermelho de fenol. Então, quando o meio de cultura ele não tem inóculo, quando ele não tem bactéria, né, ele está só com o caldo ali, né, contendo a ureia e em pH neutro, o indicador ele vai ficar nessa cor aqui. Vocês estão vendo aqui nesse tubinho 1. Quando eu tenho um crescimento bacteriano e que essa bactéria produz a urease, ela vira o meio para rosa. Então, eu tenho ali uma mudança do pH do meio, justamente porque a urease está degradando a ureia, tá? Virando a cor do meio de cultura e vira para o rosa.
No negativo não tem alteração de cor, ele vai permanecer com aquela coloração assim, quase tendendo ali meio que alaranjado, né? E os organismos que são do gênero Proteus, eles são urease positivos, tá? Então eu consigo ali diferenciar em relação dentro do grupo das enterobactérias, o Proteus ele é um gênero que tem essa produção de urease. Aqui a gente está vendo, ó, no tubo 2 eu tenho Proteus vulgares, o crescimento de Proteus vulgares virando aqui o meio para rosa, indicando ali a produção de urease. E aqui eu tenho uma outra enterobactéria, que é a Escherichia coli, mas que não tem essa característica. Então, mesmo dentro do grupo das enterobactérias, a gente tem algumas características diferenciadas, ou que diferenciam, né, espécies e gêneros dentro desse mesmo grupo. Existem algumas outras provas também de fermentação, a exemplo de algumas que a gente falou agora há pouco. Uma delas é pura e simplesmente usar o caldo vermelho de fenol. E com esse caldo a gente consegue ali avaliar a fermentação de glicose, de lactose, de manitol, tá? Mas são feitos de forma separada. Então eu uso o caldo vermelho de fenol e concentrações de carboidratos diferentes. Então eu uso 10% de glicose em um tubo, 10% de lactose em outro tubo, 10% de manitol em outro tubo. E vou avaliar o processo de fermentação. A cor original, né, ela vai ficar alaranjada, tá? E quando existe a fermentação, quando a bactéria fermenta o carboidrato ali que eu estou avaliando, ele vira para amarelo, tá? Então, a fermentação de lactose ela é muito característica de Escherichia e de Klebsiella, e isso dentro das enterobactérias. A gente tem também o teste da citocromo-oxidase, ou simplesmente teste da oxidase. Ele vai evidenciar a presença da citocromo-oxidase presente na cadeia respiratória de algumas bactérias. Tá? O citocromo, quando ele é oxidado, ele sofre a redução, ocorrendo ali uma oxidação de uma substância chamada tetrametilfeniledodiamina e vai formar uma substância de coloração azul. Então, quando a gente tem oxidases positivo, né, uma bactéria que é oxidase positiva, eu vou encontrar uma coloração azulada. Quando eu tenho oxidase negativa, a bactéria mantém a coloração original. Então, eu tenho ali alguns disquinhos, né, algumas membranas, onde eu vou colocar a bactéria, né, uma parte da minha colônia, vou esfregar, e se for oxidase positiva, ali em cerca de 2 minutinhos, eu já vejo a mudança da coloração para o azulado. Quase azul, arroxeado, então isso indica um teste positivo. Existem algumas bactérias que têm um positivo lento. O que seria esse positivo lento? Ela não está azulado, mas ela também não mantém a coloração original. Então ela começou a mudança de coloração, então uma oxidase positiva, só que de uma forma mais lenta. Existem alguns grupos de bactéria que vão apresentar essa característica. Então, dentro das enterobacteriaceae, por exemplo, os coliformes, eles são oxidase negativos, tá? E como oxidase positivos, né, a gente tem ali outros grupos de bactérias gram-negativas, como, por exemplo, Pseudomonas e Acinetobacter, que são bactérias não fermentadoras. Outros organismos, né, que não são fermentadores de lactose e também são oxidases negativos, Shigella, Salmonella, Proteus e Yersinia, em outros grupos ali. Bactérias que realizam a redução do nitrato. Então, para avaliar redução de nitrato, a gente vai usar o seguinte. A gente vai usar o caldo nitrato a 30 graus ali por 24 horas. Então, incuba a bactéria nesse caldo. Tá? E eu vou revelar, né, a eventual redução do nitrato colocando o chamado reativo de Gris. 3 gotas do reativo de Gris A e 3 gotas do reativo de Gris B, tá? E aí,
dentro de 1 a 2 minutos, se a coloração desse meio ficar avermelhada, eu tenho um teste positivo para redução de nitrato a nitrito. Tá? Então, significa dizer que o nitrato foi reduzido a nitrito. Então, o nitrito está presente ali, me dando um teste de coloração avermelhada. Só que, às vezes, pode acontecer o seguinte. Eu posso não ter a cor vermelha, porque o nitrato não foi reduzido, não aconteceu nada ali, ou então ele foi até reduzido a nitrito. Só que o último, né, o nitrito, ele foi reduzido a gás nitrogênio livre. E aí eu não consigo avaliar o nitrito presente, não vai ficar vermelho porque ele já passou para gás. E aí o que a gente pode fazer para verificar essa diferença? Será que eu não tive meu teste ficando vermelho porque eu realmente não tinha o nitrito, né, o nitrato não foi reduzido, ou porque ele foi reduzido, mas ele já passou a nitrito e automaticamente, posteriormente, né, já passou a gás nitrogênio e por isso eu não encontro mais. Então, para tirar essa diferença entre um teste negativo e um que ocorreu de uma forma muito rápida, a gente vai fazer o seguinte. Depois disso, né, se o teste não ficou avermelhado, vai se adicionar ali uma pitada de zinco em pó. E se o nitrato ainda estiver presente, aí ele vai ser reduzido pelo zinco e uma coloração vermelha vai aparecer, indicando que não houve a redução. Então, nesse segundo ponto aqui, a partir do momento em que eu adicionei o zinco, não houve redução de nitrato. Agora, se aconteceu de fato a redução de nitrato a nitrito e depois a nitrogênio livre, aí a cor não vai se alterar depois da adição do zinco, ou seja, o teste vai continuar na cor que ele se apresentava, nesse tom esbranquiçado. Aí eu tenho um teste positivo. Então, recapitulando, se eu fiz o teste de primeira com os reagentes de gris e ele ficou vermelho, o teste positivo reduziu o nitrato a nitrito. O nitrato foi reduzido a nitrito. Não ficou vermelho, tá branco. Vou para o segundo ponto do teste. Então, eu pego esse tubinho aqui e venho para esse segundo ponto. Adiciono ali zinco em pó. A partir do momento em que eu adicionei zinco em pó, se ficou vermelho, é porque eu tenho o nitrato. Ou seja, não teve redução. Esse meu teste é um teste negativo. Se ele continuou branco, aí eu tenho uma redução de nitrato a nitrito e depois houve uma redução a gás nitrogênio e por isso eu não consegui encontrar. E aí, nesse segundo ponto, o meu teste é positivo, tá bom? Então, na primeira etapa do teste, se ficou vermelho, eu tive redução. Se não ficou vermelho, parto para a segunda etapa. Quando eu partir para a segunda etapa, após a adição de zinco, se o meu teste continuou branco, eu tenho um teste positivo para redução de nitrato a nitrito. Tá bom? Existe o teste da arginina, ornitina e da lisina. Tá? Lisina é o principal deles, mas a gente pode usar os outros. Tá? São aminoácidos, né? E esse é um teste que ele vai mostrar a capacidade do organismo descarboxilar esse aminoácido em amina. E aí alcaliniza o meio, ou seja, muda a cor do meio de cultura, do caldo em si, né? Eu vou usar um indicador de pH, que é o púrpura de bromocresol, tá? E eu faço a leitura da seguinte forma. Isso em formas separadas, tá, gente? Um para arginina, outro para ornitina e o outro para lisina. Eu faço os 3 testes em separado, não são os 3 no mesmo tubo, não. Um teste positivo, ou seja, quando eu tenho a descarboxilação desse aminoácido, a cor púrpura do meio ela vai ficar mais acentuada, ela vai ficando mais roxa. E aí eu tenho a confirmação do teste. Ela apresenta essa cor aqui, tenho a confirmação do teste como positivo. Quando eu tenho um teste negativo, ele fica igual ao que ele estava. Então, a cor original do púrpura de bromocresol é essa aqui.
Os dois são roxos, só que são roxos em tons diferentes. A coloração original é essa que a gente está vendo aqui no primeiro tubo. Num teste positivo, ou seja, quando a bactéria usou aquele aminoácido, ela vira para esse segundo momento aqui. Se não usou o aminoácido, ela permanece na cor original. Esse é um outro teste chamado teste de hidrólise da gelatina, e ele determina a capacidade que um micro-organismo tem de produzir enzimas que são proteolíticas, também chamadas de gelatinases. Essas gelatinases elas vão tornar, né, a gelatina liquefeita, né? Ele hidrolisa, ele quebra a gelatina e torna ela líquida novamente. Né? Então ele é semeado num meio de cultura sólido, tá? E no caso de provas onde eu tenho hidrólise da gelatina, esse meio ele vai literalmente desmanchando, né? Ele volta a ficar, ele se liquefaz, ele volta a ser líquido. Então aqui, por exemplo, a gente consegue usar o teste de hidrólise da gelatina para separar grupos como Pseudomonas e Acetinobacter. As Pseudomonas, né, eruginosa e fluorescens, elas são gelatinase positivas. Então, elas hidrolisam a gelatina. E os Acetinobacter, principalmente o Baumannii, que é um dos mais representativos dentro desse gênero, eles são gelatinase negativos, ou seja, eles se mantêm. Então, foi para uma chave de identificação ali dentro desse grupo dos não fermentadores, né? Tá lá entre Pseudomonas e Acetinobacter. Você pode usar a prova da hidrólise da gelatina para separar pelo menos em gênero, tá? Aqui, ó, teste negativo, então o meio de cultura aqui intacto. Um teste positivo, formando o líquido novamente. Aqui, novamente, ó, prova negativa. No caso do B, a prova positiva e o C a prova positiva também. Então, aqui temos um teste que é negativo, aqui um teste positivo, né, para a hidrólise da gelatina, e aqui também positivo para a hidrólise da gelatina. Uma outra prova que a gente pode encontrar é a chamada prova do VM, ou vermelho de metila. Ela testa a capacidade da bactéria de produzir ácidos orgânicos a partir da fermentação da glicose. Então, nesse meio, numa prova positiva, né, no teste do VM, a bactéria fica com o meio de cultura, melhor dizendo, o caldo que a gente está utilizando ali, vai ficar com a coloração avermelhada. O meio que a gente vai utilizar, deixa eu voltar aqui. O meio que a gente vai utilizar nessa prova, que é a prova do VM, é o chamado meio de Clark-Loops, né? E é um meio com glicose. Eu vou incubar esse meio por 48 horas, entre 48 a 72 horas, melhor dizendo, a cerca de 35 graus, tá? E eu vou verificar se existe mudança ou não na coloração do meio de cultura. Então, num teste positivo na prova do VM, a coloração vai ficar avermelhada. Essa coloração avermelhada é característica de Escherichia coli e de Yersinia, tá? Um teste negativo ele fica mais a critério de Enterobacter e bacilos gram-negativos que não são entéricos, ou seja, não são da família Enterobacteriaceae. Bom? Um outro teste que a gente pode realizar também na identificação das bactérias gram-negativas é a chamada prova do VP, que é de Voges-Proskauer. Essa prova ela faz com que a gente consiga identificar se as bactérias usam a glicose que está presente no meio e a partir dessa glicose vão produzir um composto chamado acetoína. Então é para avaliar a produção de acetoína a partir da fermentação da glicose. Para que a gente realize essa prova, né, eu uso um meio específico chamado de MRVP, né? Ele tem peptona, fosfato, glicose, tem uma série de substâncias ali que são misturadas, né? Fosfato de potássio e glicose.
Eu vou usar ali cerca de 5 ml desse meio, né, desse caldo, num tubo de ensaio, é bem pouquinho mesmo. E em seguida eu vou inocular ali no meio de cultura com o micro-organismo que eu quero avaliar se vai ser positivo no teste do VP ou não. Vou incubar esse composto a 37 graus ali durante 24 horas. E depois eu vou misturar soluções reagentes, né? Que uma delas é o chamado reagente de Barrett's, que é composto ali por hidróxido de potássio, o KOH, e alfa-naftol em etanol absoluto. Então eu uso essa reação, uso esse reagente em cima da amostra e vou observar. Um teste positivo, ele me dá essa coloração avermelhada na superfície, né, de onde eu realizei o teste, pós adição dos reagentes. Um teste negativo não, ele continua com a coloração normal. Então aqui, ó, eu tenho caldo que não está inoculado, sem crescimento bacteriano. Aqui eu tenho um caldo com crescimento bacteriano, nesse caso aqui Escherichia coli. E depois da adição dos reagentes não houve alteração, tá? E aqui eu tenho um caldo com crescimento bacteriano e pós a adição dos reagentes virou o meio, né? Virou ali a parte superior do meio de cultura com essa coloração avermelhada. E nesse caso aqui a gente tem um crescimento de Enterobacter aerogenes, tá? Quem são os VP positivo? A gente tem como VP positivo Klebsiella pneumoniae, tá? Os grupos de Enterobacter, porém, olha o Staphylococcus aqui presente no meio do caminho. Então, assim, se eu não soubesse se é coco gram positivo ou se é uma bactéria gram negativa, se eu tô só peguei o crescimento e joguei direto na prova do VP, eu não tenho como dizer quem é, tá? Aqui no final, depois que eu já fiz lâmina, já observei coloração de gram, aí sim, né? Até porque o Staphylococcus é um coco gram positivo. E Enterobacter, por exemplo, é um bacilo gram negativo. Então, não só são diferentes em relação à morfologia, como também em relação à coloração de gram, tá? Mas isso é depois que eu já realizei essas etapas. Então, eu já sei que se trata ou de cocos gram positivos ou de bacilos gram negativos. E aí sim, eu vou realizar mais para frente a prova do VP, tá? Então, não é uma prova que eu realizar, peguei um crescimento bacteriano que eu não faço ideia de quem seja, não vi na lâmina, vou para a prova do VP direto, que a prova do VP vai me dizer quem ele é. Não vai, porque ela serve tanto para acusar gram positivos quanto algumas espécies de gram negativos também, tá? Dentro da Enterobacteriaceae, E. coli é um VP negativo. Hoje, até com a finalidade da gente ter um processamento mais rápido ou a realização de testes mais rápido no laboratório, no setor de microbiologia, né, existem as provas comerciais para diagnóstico de enterobactérias. Ou seja, é um grupão de provas bioquímicas já conhecidas, comercial, é um teste comercial onde você segue a sequência e dependendo do que você observa, você tem um catálogo de comparação para avaliar quem é. E além desse catálogo, né, tem essa alternativa. Você vai olhando lá e vai marcando quem é quem e vai lá procurar no catálogo para ver. Só que hoje já tem esse processo mais automatizado, onde você marca as características que você encontrou e aí ele já te dá o resultado diagnóstico. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma série de provas bioquímicas, triptofano, lactose, produção de H2S, glicose, lisina, indol, ornitina, prova de motilidade, enfim. Ele vai avaliando ali uma série de provas bioquímicas e pelo resultado que você encontra, você tem uma identificação. E aí ele te dá, ó, por essa sequência, quem você achou ali. É 100% seguro? 100% não existe, né? Existem provas complementares que são sugeridas para você fechar o diagnóstico. Mas pelo menos em nível de gênero, ela já consegue acertar ali com um grau de confiabilidade bem grande. Então já são meios comerciais, né, formas comerciais de agilizar
o processo de identificação. Existem alguns grupos. Esse aqui, por exemplo, é um grupo de hemófilos, então a gente já saiu da família das enterobactérias. No grupo dos hemófilos, eu tenho algumas características que são diferenciadas. Como a gente já viu, são bactérias que vão precisar do agar-chocolate para poder crescer porque são exigentes, são bactérias nutricionalmente exigentes. Mas vocês podem estar olhando e falando assim, poxa, mas se o hemófilos precisa do agar-chocolate, por que eu estou vendo uma foto no agar-sangue? O que está acontecendo aí? Existe uma prova chamada de prova do satelitismo, que é para a gente diferenciar uma espécie de hemófilos, que é o hemófilos influenzae, de outros grupos de hemófilos. O satelitismo é o seguinte: você vai fazer a semeadura da tua colônia, né, que você quer diferenciar o grupo de hemófilos. Então já cresceu lá no agar-chocolate, você pegou aquele crescimento do agar-chocolate, vai numa placa de agar-sangue, faz ali a semeadura. No meio dessa placa, você vai semear uma colônia de Staphylococcus aureus. Vai incubar e vai avaliar o seguinte. Deem uma olhada aqui e dá para vocês observarem que a gente tem um crescimento da Haemophilus influenzae em torno do Staphylococcus aureus. Aqui também. Aqui eu tenho outro tipo de hemófilos. Esse aqui não. Esse aqui está espalhadão para tudo que é lado. Esse aqui não. O Haemophilus influenzae está bem perto da colônia de Staphylococcus aureus. Bom, esses aqui são os testes com fatores de crescimento, né, dos hemófilos. E para os hemófilos crescerem, né, são necessários esses fatores, fator X e fator V. No caso do Haemophilus influenzae, ele cresce na presença dos dois fatores, do fator X junto com o fator V. Então, quando a gente coloca aqui os discos impregnados com os fatores, se eu observar crescimento em torno do fator X e V, eu tenho Haemophilus influenzae. Essa aqui é uma prova de identificação de Pseudomonas aeruginosa, né? Como a gente já falou anteriormente, o grupo dos não fermentadores, ele tem características, por exemplo, como produção de odor, produção de pigmentos. E assim, é muito característico de Pseudomonas o odor de uva. É um clássico, né, dentro do laboratório, dentro do setor de microbiologia do laboratório. Cheiro de uva associado ali à Pseudomonas aeruginosa, tá? Ela produz pigmentos, né, como por exemplo a piocianina, que é o responsável ali por deixar uma coloração esverdeada, né, ou até mesmo tendendo um pouquinho às vezes ao azulado. No meio de cultura, a gente viu uma imagem logo no início desse vídeo de um agar Miller-Hinton, né, de um antibiograma modificado ali com a cor da Pseudomonas. Mas um teste característico para a gente bater o martelo e dizer que é Pseudomonas aeruginosa é colocar o crescimento dessa bactéria em Agar-Cetrimide a 30 e a 42 graus. Então, se essa bactéria cresceu nessas duas temperaturas, né, nesse agar, se essa bactéria cresceu nessas duas temperaturas, nesse agar, a gente tem aí a confirmação de Pseudomonas aeruginosa. O outro grupo, né, dentro dos não fermentadores é justamente o Acinetobacter, tá? E para a gente fechar diagnóstico ali como sendo o Acinetobacter baumannii, que é o principal aí desse grupo, é colocar o crescimento dessa bactéria em caldo BHI a 44 graus. Então vocês viram que Pseudomonas ali 30 e 42. Deixa eu voltar o slide lá anterior para vocês verem. A 30 e a 42 em Agar-Cetrimide e o Acinetobacter em caldo BHI a 44 graus. Então são provas com temperatura maior, né, do que a gente estaria acostumado a colocar como incubação e que caracterizam essas bactérias desses grupos.
Esse aqui é o meio rugai, também chamado como meio rugai com lisina, né? Chamado de meio rugai com lisina. Esse é um meio que nos laboratórios onde tem um fluxo muito grande de amostras, né, os laboratórios que recebem uma grande quantidade de amostras, esse meio é um dos mais utilizados, porque ele consegue fazer várias provas num tubo só. Ele consegue me responder várias características sem que, no entanto, eu precise separar essas provas, porque eu já tenho um tubo onde eu consigo avaliar várias características bioquímicas a respeito daquela bactéria. E apesar ali dele ser usado nessa triagem de enterobactérias, a gente consegue encontrar os outros grupos também, né? Os não fermentadores, né? A gente consegue ter essa identificação também. E eles têm 9 provas bioquímicas diferentes num só tubo de ensaio. Então eu tenho o seguinte, nessa parte inferior, né, no meio inferior, eu tenho lisina e posso avaliar ali a motilidade bacteriana. Eu tenho uma cera aqui que separa a fase inferior da fase superior. Na fase superior, na base, eu consigo avaliar produção de H2S, produção de gás de glicose, fermentação de glicose e hidrólise da ureia. No ápice, eu consigo avaliar a utilização de L-triptofano, né, do aminoácido L-triptofano e fermentação de sacarose. E na ponta do tubo, no tampão ali, eu consigo avaliar a produção de indol. Então, são 9 provas bioquímicas num só tubo, num só frasco, né? Então, isso agiliza bastante a identificação no laboratório de análises, principalmente nos que têm uma rotina microbiológica muito grande. Então, baseado nessas provas, a gente consegue ali distinguir Escherichia coli, Shigella, Enterobacter, Klebsiella, Providência, Morganella, Proteus, Salmonella, Citrobacter, Serratia, Vibrio, não fermentadoras, né, dentre elas a Pseudomonas e Acinetobacter, tá? E esse aqui é o meio, o rugai com lisina, e o tampão a gente coloca depois, né, na hora que fizer ali a semeadura desse meio. Então, na fase superior, o ápice, se ficar azul, sacarose negativo, amarelo, sacarose positivo, né? E aí o L-triptofano negativo nos dois casos. Coloração verde garrafa, sacarose negativa e triptofano positivo. Coloração acastanhada, sacarose positiva, triptofano positivo também. Então aqui as variações, né, que a gente pode encontrar no ápice. Na base, ficou amarelo, eu tenho ácido de glicose positivo, né, correspondendo ali à fermentação da glicose. Se ficar azul, ureia positivo, né, com hidrólise da ureia. Se ficar escuro, né, preto, H2S positivo, produção de gás sulfídrico. Amarelo com bolhas, ácido de glicose e com produção de gás, tá? Então, fermentou ali e produziu gás a partir da fermentação. Na fase inferior, é onde eu tenho meio de lisina, violeta ou inalterado, descarboxilou a lisina, amarelo, não descarboxilou a lisina, conturvação, motilidade positiva, sem turvação, motilidade negativa. Então, se espalhou ou se não se espalhou pelo meio de cultura. O teste na parte da rolha, né, ou do tampão. Vou adicionar ali o reativo de Kovacs no papel filtro, na parte interna da tampa, no momento da leitura, tá? Após incubação. Então, o reativo de Kovacs ele vem só na hora mesmo de fazer a leitura, não na incubação, tá, gente? Vermelho, indol positivo, ausência de cor ou amarelado, indol negativo. Então, são as provas que a gente lê em cima do meio rugai com lisina. Vocês podem estar se perguntando assim, caramba, a gente tem que decorar isso tudo? Não. Existe um catálogo, né, de comparação onde você vai vendo os testes, você vai vendo legendas, né, de como fica, e aí você chega à tua espécie, ou pelo menos ao gênero da bactéria que você está analisando. Então aqui, ó, aqui a gente tem as legendas, ó,
Fermentação de glicose com produção de gás, fermentação de glicose com produção de gás sulfídrico, né, o H2S, indol negativo, indol positivo, urease positivo com produção de H2S, então a cor que a gente espera. E aqui, ó, a infinidade de bactérias, os padrões que a gente pode encontrar na produção, na identificação dessas bactérias. Então, esse aqui, primeirinho, seria o meio sem inoculação, né? O meio sem bactérias. E aqui, olha a diferença que eu posso ter em relação às bactérias. Essa aqui é Escherichia coli, outra variante de Escherichia coli, Shigella, outra Shigella, Salmonella, Salmonella typhi, Citrobacter, Citrobacter com sacarose positivo, Citrobacter com sacarose negativa. Então a gente ainda tem essas variações, tá? E aqui, ó, deixa eu voltar um slide que passou demais. A gente tem algumas imagens, né, que circulam na internet, principalmente de empresas que comercializam esses meios de cultura, onde eles dão pra gente já essa informação básica. A gente pode encontrar algumas diferenças entre cepas, né? É natural disso acontecer, mas em sumo não acontece grandes variações no meio por inteiro. Então aqui a gente tem as diferentes bactérias e aí as diferentes espécies de bactéria. E aqui eu trouxe ampliado para vocês. Ó, a legenda, ó, produção de indol, ficando avermelhado na ponta. Então esse aqui, todos indol positivo, os demais indol negativo. Produção de glicose com gás sulfídrico, né, com H2S, então que a gente tem na base. Produção de glicose com gás, ó, formação das bolhas, formação das bolhas, e assim a gente vai, né, vai diferenciando. Então, os dois primeiros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Providência. Aqui, ó, Shigella, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella, Providência, Salmonella, Salmonella typhi, Citrobacter, Klebsiella, Serratia, Enterobacter, Acinetobacter, tá? Aqui no finalzinho, ó, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae e Vibrio paremolíticos. Então, além daquelas que a gente comentou, né, o meio rugai aí ajudando, auxiliando na identificação de vários outros grupos de bactérias. E aqui a gente tem as neisseras, né, ou naisérias, como eu disse a vocês, existe uma diferença de pronúncia aí entre grandes microbiologistas, né, mas as duas formas da gente falar estão corretas. As neisseras são cocos gram-negativos. Então, são cocos, forma arredondada, porém corados, né, em vermelho na coloração de grã. As neisseras, elas vão crescer ali em alga chocolate, tá? Vão se apresentar avermelhadas, né, ou rosadas na grã. São catalase e oxidase positivos. Então aqui eu poderia usar a catalase também, né? A gente já falou de catalase lá na identificação de cocos gram-positivos. A gente pode utilizar aqui nas neisseras também. Uma das características que a gente vai utilizar, os dois grandes grupos principais de neisserias são Neisseria gonorreia, causadora da gonorreia, né, o gonococo, e a Neisseria meningitidis, que é o meningococo, causador da meningite, um dos causadores de meningite bacteriana. Uma das coisas que a gente pode avaliar para fazer a diferenciação dos dois grupos é a fermentação de carboidratos. Então, eu vou utilizar aqui um meio chamado CTA e vou avaliar a fermentação de glicose, maltose, lactose e sacarose. Então, fiz ali os 4 tubinhos, cada um com um carboidrato correspondente. Vou semear a minha amostra nesses meios e vou avaliar o seguinte. Se houver fermentação da glicose somente, né? E aí eu observo a fermentação por essa superfície amarelada,
Então, se a prova for positiva apenas para a glicose, eu tenho uma Neisseria gonorreia. Se o teste se apresentar positivo para glicose e maltose, se eu tenho ali esse processo de viragem do meio, né, da superfície desse meio para amarelo, tanto na glicose quanto na maltose, eu tenho uma colônia, né, ou colônias de Neisseria meningitidis. E aí a gente chega num outro ponto que também é de interesse clínico e laboratorial, que é o seguinte. As Neisserias, dificilmente se faz antibiograma de Neisseria no laboratório. A dificuldade que é, pelo processo que é. Mas uma das características que a gente pode avaliar é avaliar a produção de beta-lactamase. A beta-lactamase é um fator de resistência a beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são uma classe de antibióticos onde a gente tem a penicilina e as cefalosporinas. Não são os únicos, porém esses dois são os principais representantes. As bactérias que são produtoras de beta-lactamase, elas têm um grau de resistência maior a antibióticos. E isso faz com que seja muito difícil combatê-las. Então, avaliar essa resistência ou não é muito importante no laboratório, né? Haja visto que a gente já comentou da dificuldade de se fazer o antibiograma para as Neisserias, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma membraninha, né, de nitrocefin impregnada com compostos. Estão ali impregnadas com essa substância. E eu encosto, né, a colônia da bactéria em cima dessas membranas. E se virar para vermelho, eu tenho uma colônia beta-lactamase positiva. Ou seja, uma bactéria que produz a beta-lactamase. Então, significa dizer que esse grupo de bactéria possui resistência aos beta-lactâmicos, né? E aí essa classe de antibióticos, o que faz com que o combate laboratorial seja mais complicado. Então a gente falou de uma série de provas, né, uma série de provas bioquímicas que a gente pode utilizar no laboratório para fazer o diagnóstico dessas bactérias gram-negativas, né? Como eu disse, a gama de testes ela é muito maior do que quando a gente compara as provas de identificação aos cocos gram-positivos. A ordem que vai ser feita, o grupo que vai ser feito, como que a gente vai fazer, eles vão variar em relação ao POP do laboratório e principalmente em relação ao tipo de amostra que o laboratório está recebendo, né? Se é uma amostra de líquido cefalorraquidiano, se é uma amostra de sangue, se é uma amostra de urina, se é uma amostra de fezes, os procedimentos eles vão ser diferentes por conta disso, tá? Então, aqui a gente falou sobre algumas das principais técnicas, não são todas, mas algumas das mais utilizadas no setor de microbiologia para a identificação. E lembrando o seguinte, nem sempre o laboratório consegue fazer todo o procedimento de identificação ali, mas ele precisa contar com laboratórios de apoio, né, que ajudem a esse melhor diagnóstico, ou pelo menos diagnóstico presuntivo em nível de gênero, que aí já se consegue ter uma ideia da bactéria que está causando a infecção.